Bom, vamos lá? Vamos lá, então? Comunistas de internet, ponto de interrogação. Vamos ver aqui vídeo do Grande Pirula, o homem que é contra o comunismo, porque ele é contra o fator filho da puta. Lembro até hoje, na entrevista que a gente fez no Babalogia, que ele falou do fator filho da puta, né? Espero que ele tenha atualizado as leituras e tal, porque é um debate interessante, Eu vou tirar o chat, né? Eu vou tirar o chat porque não dá. Porque, né, seguindo aqui o prenúncio, nosso querido Pirula, é sempre o idiota, né? Sempre tem um idiota. E eu tenho certeza, né, que vai ter algum idiota aí. Um idiota do bem, né? Um idiota do bem. É isso aí. Vamos lá. Os comunistas acreditam no que defendem? No que eu defendo? No que eu acredito? Opa! Pra mim, peraí que tá... esses comunistas do YouTube só querem ganhar dinheiro pregando uma utopia que nem eles acreditam. Tá, agora vamos botar na velocidade normal, depois dessa entrada simbólica e dramática. Tá legal sim, pode ficar tranquilo que eu vou assistir um vídeo em meia velocidade. Mais ou menos igual pastores fazem. O que você acha? Eu sou um pouco mais condescendente com eles. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer nada. E eu prefiro gastar a minha energia com outras coisas. Além do que, não é minha função. Minha função é fazer o pessoal entender um pouco de ciência e fazer minhas catarses, né? Que também é para isso. Não, a minha função não é despertar as pessoas para a injustiça social e para o quanto que as pessoas acumulam mais do que precisam e, enfim, sei lá, e o capitalismo vai matar todo mundo. Talvez um pouco na questão da mudança climática, mas eu também não tenho conhecimento econômico e social possível, suficiente para discutir isso em grandes profundidades. Então não é a minha função no YouTube. Então quem acha que tem que ser assim, quem quer defender esse tipo de ponto de vista, eu acho que tem que defender. Argumentos existem, os argumentos não são ruins. Se isso vai chegar para algum lugar, eu não sei. Se as pessoas vão para frente nisso, se vai ter a revolução... O grande ponto é assim, eu acho que eles acreditam sim. Eles acreditam sim. Os comunistas do YouTube, pelo menos os que eu tô vendo agora, tudo bem. Sempre vai ter um ou outro que é espertalhão e que vai fazer isso pra coisa. Mas os mais famosos aí, eu acho que eles acreditam sim no que eles estão falando, cara. Acreditam bastante. Bastante, cara. Se você chegar pra mim e falar que, sei lá, que o Humberto não acredita no que ele tá pregando, cara, mano, sério, velho, dá um Oscar pra ele. Ele realmente acredita naquilo, cara. Não tem como. O Jones Manuel não acredita no que tá falando. Caralho, mano. A gente tá perdendo Oscars. Tá perdendo melhores atores de Hollywood, velho. Esse pessoal realmente acredita, cara. Acredita e faz disso uma força pra se movimentar. É um objetivo justíssimo. Não vejo nada de errado em você ter esse objetivo. Não vejo absolutamente nada de problema nisso. Tem uma coisa que é até curioso, assim, pra falar, que é uma parada que o Jones falou na Inteligência Limitada, e eu já conversei com ele sobre isso também em outros momentos, né, e eu acho que são duas questões que são fundamentais pra gente poder pensar, né. Primeiro, é claro que, diante desse processo de uma popularização da literatura marxista, eu acho que isso não vem à toa e não vem por acaso no momento que a gente vive. Acho que não vem por acaso justamente porque o momento que a gente vive na história humana, né, o momento agora, né, da história mundial que a gente vive, é um momento que é muito marcado pela intensificação da crise capitalista. Simples e objetivamente. Acho que no terceiro ou no segundo capítulo do Que Fazer, do Lenin, ele debate sobre como esse movimento da popularização da literatura é um movimento que também aconteceu lá, naquele período, na virada do século XIX para o século XX, e que estava representando justamente uma nova forma de visão, de pensamento, nova entre aspas, né, mas uma forma renovada dessa crítica, né, dessa teoria social ao mundo, de uma maneira que ela ajudava a explicar e trazer os elementos da realidade que ajudam a gente compreender os elementos dessa crise. Então acho que não é à toa que tanta gente, né, se sente de alguma maneira representada por esse conjunto de ideias. Então eu fico pensando que a popularização da literatura comunista, né, e é claro, eu acho que também é importante salientar que no meio dessa popularização existe um processo também, né, em vários momentos, de uma vulgarização muito grande. Então, tipo, é normal que a gente
meta os pés pelas mãos. Então eu acho que é normal que as pessoas se empolguem com essa ideia e muitas vezes vão tomar afirmações, vão elaborar coisas e tal, que muitas vezes não são condizentes aquilo com que o Marx está falando, com que o Lenin está falando, né? Tem certos exageros. Caralho, o avião passou aqui, passou perto agora, hein? Porra. Caralho, passou perto. Mas, tipo, eu acho que essa sensação, né, de que esses problemas da crise econômica são sentidas cada vez mais, visíveis cada vez mais, e que são muito difíceis de ignorar, fazem com que esse tipo de literatura se torne popular. E é um negócio que eu já conversei com o Jones várias vezes, né? Para além só da gente ver o elemento do marxismo, né, como uma teoria científica, da revolução, é preciso que a gente entenda que ela é uma filosofia da praxis, que ela seja uma filosofia do movimento, uma filosofia que valoriza justamente o movimento, mas não o movimento da crítica, meramente. Então eu acho que esse é um ponto fundamental. O marxismo, ele é uma teoria da praxis, do movimento, e é uma teoria de horizonte político. Uma teoria de horizonte político. Então não adianta a gente pensar no marxismo enquanto uma teoria que serve para fazer grandes análises das coisas, né? E isso também acontece muito. O não sei o que segundo o marxismo, os X-Men segundo o marxismo, o não sei o que segundo o marxismo, blá 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 segundo o marxismo. É fundamental entender que o marxismo ele é uma teoria social. E ele é também um conjunto de ideias, de perspectivas que visam construir uma coisa, a revolução. É isso. A teoria marxista é uma teoria revolucionária. Acabou. Não tem meio termo em relação a isso. Não tem. Marxismo é perfeito, camarada Gui. Marxismo é uma teoria da emancipação. Então eu acho que acreditar nisso é importante, mas para além de só acreditar nisso, eu acho que é entender quais são os movimentos e movimentações políticas nessa direção, como projeto. Para que a gente possa entender que produzir conteúdo na internet sobre o tema, né, falando da literatura, falando dessas questões, fazendo react, fazendo não sei o que lá, são elementos que garantem de alguma maneira a popularização dessa literatura. É isso, que garantem que essa literatura chegue de formas diferentes nas pessoas. Mas é preciso, junto a isso também, se empenhar em um projeto político que consiga fazer com que o marxismo se torne uma teoria social que possa resolver os problemas do Brasil. Por isso que, né, acho que é importante a gente salientar o quão relevante e o quão fundamental é a gente estar sempre associando, né, a gente está sempre mobilizando essa produção a uma produção de movimentação política. Tá ligado? Eu acho que isso é bem importante. Debater o Brasil, por exemplo. Debater as demandas e as questões relacionadas ao Brasil. Para que o marxismo brasileiro não se torne ele mesmo letra morta de literatura. Uma literatura de crítica que não serve meio que para nada. Então eu acho que esse é o grande desafio na contemporaneidade. É algo que o Lenin pontuava também, né? No meio do processo da popularização da literatura, várias coisas vão aparecer. Então você vê, passou um hype do ano retrasado, ano passado, um hype fudido. E agora esse hype tá dando uma amenizada e tal. E aí o caminho para pensar a teoria, para pensar essa questão, tem que ser outro lugar. E são pessoas estudadas. Você não pode dizer que os caras são meros ignorantes. Os caras estudam coisas que são sérias academicamente falando. A gente não tá falando do cara que tá lendo o livro do Olavo, que era um recalcado de merda. Entendeu? Que lia os filósofos e não entendia nada e interpretava tudo errado. Só entendia de Aristóteles. Entendeu? Que errou tudo. A gente está falando de pessoas que são, muitas vezes, elas mesmas acadêmicas, que discutem seriamente artigos e livros que são levados super a sério, né? Agora, do ponto de vista filosófico é uma coisa, do ponto de vista político é outro. O que isso daí, que é filosófico, é aplicável na política ou não é, tal, não sei o quê. Mas passar pano para as cagadas que foram feitas nos regimes socialistas, aí isso é outro aspecto, entendeu? Eu consigo entender, defender a melhora de não sei o que lá, e uma sociedade mais justa, não sei das quantas. Agora, tem sociedades que foram aplicadas aí, que eu, por exemplo, não quero viver. E aí é uma outra discussão. Perfeito, é isso. Eu acho que a questão não é a gente obrigar todas as pessoas a serem socialistas, a serem comunistas e adorarem o regime, mesmo porque isso é impossível, né? Então é muito comum, né? Por exemplo, que o socialismo, né, ou a construção socialista, ela não seja tão agradável, por exemplo, para os ciclos da pequena burguesia, que são ciclos um pouco mais enriquecidos.
e que são ciclos que, de alguma maneira, que se vêem nessa posição de uma maior autoridade, ou se vêem numa posição de maior vantagem econômica, de vantagem social em relação ao proletariado. Você vai ver, por exemplo, por que tantos médicos, por que tantos intelectuais, literatos, blá blá blá, não curtiam a União Soviética? Ou, por exemplo, não estou pegando a União Soviética de um exemplo aqui, né? Por que tinha uma galera que não curtia? Porque essa galera não... Porque a sociedade não operava para poder beneficiar esses ciclos da pequena burguesia, tá ligado? Era isso. Tipo, a função social da medicina era outra. A função social da literatura cumprir uma outra ideia. Então é claro, né, a galera que está inserida num contexto em que tá nessas posições de um pouco maior de poder, de status, claro que vai ter medo de perder. Exatamente, André, tem medo de perder o status. Eu conto a história lá do bailarino russo, eu esqueci o nome dele, mas era um bailarino russo fudido, muito bom, e que, você vê, né, o Ocidente, né, o bloco capitalista, o cooptou, né, para ele ser um crítico do regime, para ele falar mal da União Soviética, blá, 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 blá. E o cara ganhou uma ilha. Em Capri, na Itália. O cara ganhou uma ilha, tá ligado? Então, tipo, é isso. Nem todo mundo vai ser obrigado a concordar com essas questões, ou vai ser obrigado a aderir, né? Ou vai ser obrigado a amar, né? É isso. No final das contas, é isso. Mas é preciso sempre entender que essa teoria social, ela não é uma teoria social que é baseada numa perspectiva que é a mesma perspectiva ideológica e política do capitalismo, por exemplo, do liberalismo. Porque, basicamente, a teoria social capitalista, a teoria social liberal, a teoria social do capitalismo, ela é uma teoria que garante e consolida o poder, né, político e, portanto, econômico, e, portanto, ideológico, e, portanto, cultural, a uma pequena classe. A uma classe que representa, no final das contas, uma minoria social e que sobrevive da exploração da grande maioria social sob várias formas diferentes, inclusive da exploração da pequena burguesia, que nos tempos de crise se torna mais numerosa no nosso tempo atual, porque as relações de trabalho estão sendo implodidas, destruídas. Então é cada vez mais a naturalização daquela ideia do trabalho enquanto eles dormem, né? Você é o seu próprio... Você é detentor do meio de produção, mais ou menos. Você é detentor do meio de trabalho. Aí você vai ser ali o seu próprio empreendedor, o seu próprio chefe, blá, 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 blá. Pô, e é isso, né? Esses circuitos ficam muito afetados pelo processo da crise. Não é à toa que são os setores que muitas vezes são os mais reacionários, né? Tava lendo um livro, né? Eu parei de ler porque eu comecei a ler outra coisa, mas eu tava lendo esse aqui, ó. Esse livro aqui do Marx, Luta de Classes na França, ele fala muito sobre isso também. Ele fala sobre como a época da crise no século XIX, ali, de 1848, que vai gerar a Primavera dos Povos, é uma época que a pequena burguesia francesa tá desesperada também, porque tá vendo a proletarização chegando, porque tá vendo que o alcance dos grandes financistas tá prejudicando. Então é isso, é normal. É normal que hajam esses tensionamentos, né? Mas é sempre importante lembrar que o marxismo é uma teoria social da emancipação e da libertação do proletariado. É isso. O marxismo, ele não serve para todas as pessoas. Não serve. O marxismo é uma teoria social que serve para libertar a classe trabalhadora. É isso. Ela pode contar com o apoio de setores da pequena burguesia, de setores da burguesia, como é o caso do Engels, por exemplo, com setores do campesinato, com setores de outros estratos de trabalhadores. Mas ela é uma teoria social que visa emancipar a classe trabalhadora, sobretudo partindo da lógica de que o socialismo é um modo de produção e uma organização social de produção que supera, né, e não supera moralmente, né, não supera sob o ponto de vista de progresso natural, como se o socialismo fosse a próxima etapa da história. O Elias fala muito sobre isso, eu discordo muito disso nele, né? Não é uma coisa de próxima etapa, de evolução. É justamente uma nova forma organizativa e que, dadas as condições sociais, dadas as condições materiais e as condições políticas históricas do nosso mundo, deve ser construída pela classe trabalhadora. Porque a classe burguesa já foi uma classe revolucionária, já retirou a monarquia do poder. E hoje ela se comporta como uma classe reacionária, porque estando no poder, articulando as suas redes e os seus ganhos, ela já não tem mais nada para fazer, né? Ela já está suave na nave. Então é isso, é uma teoria social que visa emancipar a classe trabalhadora e que a história mostra que essas experiências foram construídas a partir da consolidação da classe trabalhadora no poder. And so on, and so on, and so on. Agora, eles querem ganhar dinheiro pregando uma utopia? Mano, primeiro começar que todo mundo quer ganhar dinheiro, velho. Eu não acho que ganhar dinheiro, seja um grande né? problema. Isso vai ser efetivo? Aí também não sei. Os caras estão pregando pra alguma coisa. Uma coisa eu sei, assim, tipo,
E eu acho muito bom que não é o caso do Pirula, né? É porque ele falou e aí isso me ocorreu. Mas é muito interessante, né? Ver como muita gente, às vezes, coloca essa questão do comunismo como conversão e pregação de palavra, né? Eu acho isso interessantíssimo. Pô, porque é detectável. A quantidade de comunistas hoje no Brasil, efetivamente, ela é, do ponto de vista populacional, minúscula. Por enquanto, desprezível. Perfeito. Tá certo. Tá certo. Por enquanto tá certo. Tá, eu não vou usar desprezível. Vou falar, 7 anos atrás, a quantidade de comunistas no Brasil era desprezível. Perfeito. Hoje a gente pode dizer que ela é irrisória. Tá ótimo, ótimo. Muito mais do que desprezível. Ela é muito mais. Né? Se você tiver, se você multiplica por 100, né, por 100 a quantidade comunista que tinha, você ainda vai ter uma quantidade muito, muito, muito pequena de gente. Mas puta que pariu, um crescimento não é pouca coisa. Né? É isso, perfeito, né? E é algo que até o Jônio já pontuou várias vezes naquele vídeo, o socialismo cresce, porque é isso, é aquilo que eu comentei também sobre a questão do livro do Lenin, né? A popularização da literatura, um crescimento, e no caso brasileiro, o marxismo, ele estava legado às universidades, a debates estéreis, a debates que não propunham um avanço político qualitativo e de grande alcance, de grande alcance. Agora, a gente já tem o grande alcance? Não tem um grande alcance, né? Os comunistas não têm nenhum sindicato, os comunistas não conseguem eleger parlamentares, né, ainda. Os comunistas ainda não conseguem ter acesso a às grandes frentes de luta, mas o crescimento é visível, é visível. Gente, basta você pegar, né, na vida pessoal de vocês, tá ligado? Na vida pessoal de vocês. Há 4 anos atrás, não tinha comunista, pô. Não existia isso quase não existia de popularização nesse sentido, né? Porque aí vai falar, não, os comunistas existem há muito tempo, blá, 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 blá. Mas há um crescimento quantitativo muito grande. E agora um processo de crescimento, né? De depuração qualitativa também. Eu acredito que a capilaridade disso vai diminuir bastante, mas aí eu acho. Eu não tô nem falando o que eu desejo. Eu tô falando o que eu acho. Eu concordo. Tô falando o que eu acho. Que do mesmo jeito que o movimento ateu chegou num determinado ponto e depois a galera ficou de saco cheio de discutir, cansou, foi fazer outras coisas, do mesmo jeito que o próprio movimento conservador lá do Olavo, o pessoal cresceu, não sei o quê, e mesmo com toda a fanatização e aquela coisa que envolve a questão religiosa de Deus e bababá, que ajuda a manter a coisa mais coesa, né, o gado mais unido, também deu uma arrefecida, assim como várias outras coisas. Então a minha tendência é achar que daqui a 1 ano, 2 anos, chegou-se no teto dos comunistas e não vai ter mais gente do que aquilo discutindo, e as pessoas também vão mudando de geração. Do mesmo jeito que várias pessoas chegam para cá, para mim, e falam, Pirula, eu acompanhava você lá em 2013, na minha adolescência, na época que eu estava descobrindo o ateísmo, não sei o quê, e nunca mais viu um vídeo meu, e nunca mais nem comentou sobre ateísmo. Alguns até viraram cristãos, viraram umbandistas, sei lá o quê, e nem são mais ateus. Eu acho que o mais provável que aconteça é o que já aconteceu comigo, em outros aspectos, e com todo mundo que eu vi. Aí é empirismo. E eu não sei se o assunto vai fazer com que a coisa seja diferente, se o mundo vai mudar tanto a ponto de que as pessoas vão criar uma consciência de classe e vão não sei o que abar. Eu não sei, mas dentro do que eu vi e observei, o mais provável é que daqui a alguns anos essas pessoas que hoje estão super engajadas no comunismo cansem e vão fazer outras coisas. E é isso, né? Acho que num certo sentido é entender que muito dessa onda vem também de um certo movimento de popularização dessas ideias e que está muito ligado a uma popularização mais superficial mesmo, né? Há uma coisa de você gostar, de você ter simpatia, né? De você ler e tal. Por isso que eu acho que a questão é justamente essa, né, gente? A gente entender que capilarizar muito o trabalho para um grande número de pessoas é importante. É bem importante. Claro, quanto mais pessoas a gente tiver que saibam dessas coisas, que possam estudar, que possam ler, que possam estar ali, maravilhoso. Maravilhoso, né? Incrível. Mas é preciso que a gente também consiga dar um sentido político ao nosso trabalho. Essa é a questão. O movimento ateu, ele se arrefece porque não tem sentido político algum. Não serve pra nada.
Não serve pra nada. Serve pra ali, pra você mostrar que você é muito esperto, que você é ateu, né? Porque eu acho que é até uma dinâmica, enfim, curiosa, né? O Zizek também falava disso, né? Falava, não, porque ele não morreu, quer dizer, morreu em vida, mas enfim. Ele falava muito sobre a perspectiva de que um ateu muito preocupado em provar a existência de Deus era alguém que era mais teísta do que o próprio crente, né? Mas enfim, isso é outra brisa. Mas eu acho que é isso, é a gente conseguir promover um sentido político para essas questões. Um sentido que possa, de alguma maneira, mobilizar para além daquilo que é só o informativo, que é só o senso comum, que é só, beleza, vamos falar mal das pessoas? Vamos. Mas e aí? E aí? Tá ligado? Então eu acho que quando a gente consegue constituir um propósito político, né, esse horizonte, que no caso meu, do Jones, é a Revolução Brasileira, é claro que há uma grande possibilidade, e isso é normal, eu acho que isso é da dinâmica da produção de conteúdo, inclusive. Que as pessoas acompanhem menos, que a galera veja menos, que a galera não acompanhe tanto. Normal, gente, normal, que nem qualquer outro conteúdo. Normal, tem essa dinâmica. E aí, qual que é, portanto, a meta? Elevar qualitativamente o trabalho. Elevar esse trabalho de uma perspectiva qualitativa, não só no sentido de crescer, mas crescer bem. Crescer conseguindo mobilizar as pessoas, tá ligado? Mobilizar a galera, conseguir transformar esse conhecimento, essa leitura, essa curiosidade em mobilização. Aí é claro que diante desse processo de mobilização é fundamental que a gente consiga dar essa consistência política. Por isso que é isso. Acabou, né? Acabou não, mas tá em segundo plano socialismo versus capitalismo. Tá em segundo plano Holodomor. Tá em segundo plano União Soviética, China e o caralho. Está em segundo plano. E agora é hora de a gente conseguir transformar essa perspectiva, essas análises, essa produção de conteúdo em uma mobilização que faça sentido, que possa construir uma alternativa para o Brasil. É isso. Ah, vai perder gente seguindo? Vai. Vai ter gente que vai parar de acompanhar porque eu, por exemplo, não estou fazendo mais tanta merda, tanta bobajada? Vai. Normal. E tudo bem. Eu acho que é sempre essa dificuldade. Manter o compromisso do bom trabalho, ainda que ele nos custe, né, essa popularidade, sabe? E é isso, mano. Vão ter outros criadores de conteúdo comunista, vão ter outros criadores de conteúdo de uma porrada de coisa. Agora a questão é essa. Qual é o horizonte político que a gente pode garantir para que essa produção, essa popularização da literatura continue ganhando tração política? Tá ligado? Essa é a ideia fundamental. Porque, exatamente, André, porque o objetivo é um só, a Revolução Brasileira. O resto é acessório. Sabe, aconteceu alguma merda. Ah, putz, eu precisei me mudar para a cidade dos meus pais, precisei cuidar de tal coisa, tive 2 filhos, tive não sei o que. Abandona a militância, abandona esses negócios, vai cada um para um canto e depois quando vai ver, tá vivendo a vidinha e aquela reclamação do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Vai ser isso, entendeu? Vai ser a mesma pegada. É o que me parece. Sabe? Me parece. E aqui, ó, eu acho que é preciso que a gente tenha que entender uma coisa. A análise que o Pirula faz é uma análise, na minha percepção, muito acertada. Eu acho que é uma análise que faz sentido, que é acertada, porque, além da experiência, né, do cara estar ali na internet há muitos anos, de ter visto esses ciclos repetir várias vezes, é algo que é realidade. Porque condiz com os problemas candentes do nosso movimento, que é a sua penetração, a sua manutenção, né, a sua concretude. Né? Sua concretude para além de vídeos na internet. Parece que cresce, que eles falam. Então, me parece que vai acontecer isso também, entendeu? Me parece que vai estagnar em algum momento, que é o mais provável. Se você for olhar hoje, até o próprio crescimento dos canais comunistas já não está mais naquela curva ascendente violenta que estava acontecendo. Perfeito. Já está uma curva mais inclinadinha. Isso daí vai acabar acontecendo. E eu nem estou falando de restrição do YouTube. Porque o YouTube, por enquanto, tá dando view, tá monetizado, o YouTube tá achando ótimo. Né? Eu acho que não vai nem chegar ao ponto de gerar realmente um malefício real para o YouTube plataforma. Porque aí sim, se gerasse um malefício para o YouTube plataforma, os caras vão cortar o alcance. Mas acho que não vai. Então, é isso, tá? Então, eu acho que os caras acreditam sim no que eles estão pregando. Tenho conhecidos próximos que são comunistas e, enfim, eles defendem, eles sabem o que eles acreditam, são pessoas lidas, são pessoas cultas, não são pessoas que estão acreditando em teoria da conspiração.
Estão ganhando dinheiro, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, e eu não acho que isso daí seja um problema. Agora, eu acho que vai chegar num teto, num limite, e o negócio não vai pra frente. Eu acho. Eu acho que vai chegar um limite e vai coisar. Desculpa, o Pedro do Ateu Informa, que é meu amigo de longa data, vai fazer uma live depois falando, tipo assim, né, porque o Pirula é um pessimista e não sei o quê, puta que pariu. Eu não sou um pessimista. Essa só não é a minha briga. Tá, Pedro? Então, na próxima live que você fizer, que você vai comentar isso daí, Eu acho honesto. esta não é a minha briga. Eu tava ouvindo a tua live ontem lá, que você tava falando sobre a questão do derrotismo e tal. Não acho que tem que ter uma questão de derrotismo nem nada. Eu acho. Porque não é derrotismo, né? Não é a ideia de que não vai acontecer nada no sentido de que a gente tá fudido, tá condenado e tal. Não, é uma análise concreta. Uma análise concreta da situação concreta. Acho só que é isso que costuma acontecer. E isso é um troço interessante, porque é o poder de preditibilidade que a gente dá. Uma vez que todos os movimentos recentes que aconteceram na internet uma hora arrefeceram, porque o próprio cérebro da pessoa cansa, a pessoa muda de faixa etária e vai para fazer outra coisa. É isso, né? A indústria cultural atua para você consumir menos ou mais de determinada coisa. Se vocês querem que o movimento comunista vá para frente, que aumente o número de comunistas e que esses comunistas não esfriem, já parem para pensar que a tendência de tudo é essa. É a entalpia, né? Entropia. É a entropia. A tendência é as coisas se arrefecerem, ficarem estáveis, né? É entropia, é isso. Até para poder, ó, Pirula. Ó aí, ó, tô usando um conceito da física, hein? Entropia, não é entalpia, eu errei. É entropia. Entropia. É a segunda lei da termodinâmica, não é? Segunda lei da termodinâmica, que é a lei da estabilização do calor. Eu sei que ele é biólogo, porra. Uma coisa, biologia, física, história, tudo é uma merda. É o livro lá que você abre e lê. Isto quer dizer que temos que nos conformar com tudo isso? Como falei, esta não é a minha briga. Eu não vou ficar pedindo revolução nenhuma. Eu tenho minhas opiniões sobre revoluções e elas não são boas. Então, se vocês que acreditam no comunismo... É uma crítica honesta, gente. Querem que ela aconteça, pensem qual é a tendência de tudo que acontece na internet e tentem contornar. É a única coisa que pode ser feita. É contornar. Como vocês vão contornar? Não sei. Não me pergunte, essa pica não é minha. Bom vídeo, gostei. Gostei. Como vocês vão contornar os problemas das ondas de ideias na internet que depois arrefecem, que depois o pessoal cansa, que depois a galera para de assistir, vai fazer outra coisa, tem filho, o pai vai cuidar da mãe, vai fazer não sei o quê. Como que vocês vão fazer isso? Eu não sei. Mas alguém estará apontando, sabe? O velho pessimista que estará apontando esta realidade, não é para chegar e falar que o Pirula é um derrotista. Bom, para começar, o Pirula é um derrotista porque eu não sou um comunista, então, tipo, vocês falam o que quiserem. Tem essa, verdade. É tipo assim, porra, o Pirula talvez esteja certo. Talvez ele tenha alguma experiência nisso e talvez este seja um ponto de discussão de como evitar que aconteçam essas coisas que o Pirula está falando. Olha só, eu posso estar contribuindo para o movimento de vocês, hein? Eu posso estar contribuindo para o movimento de vocês. Para mim vai dar certo? Não vai. Mas aí são outras questões. Aí é você, né? Outra parada. Outra parada. Mas enfim, aí você falou que é igual os pastores fazem. Eu concordo entre 40% e 50% com essa afirmação. É mais ou menos como pastores fazem? Tem sim uma questão meio religiosa, né? Às vezes em algumas pregações comunistas, você pode chamar de pregação mesmo. Mas eu não quero abrir esse aspecto aqui agora, porque senão eu vou ficar nessa live para sempre e eu já tô cansado já. Pô, eu gostaria muito de ouvir o que ele teria a dizer sobre isso. Gostaria muito mesmo. É um assunto que muito me interessa. Pirula, se você estiver vendo isso e tiver a fim de bater esse papo, dá um salve. Vou fazer a ponte ali com o Emílio, pro Emílio participar também. Porra, eu acho que é incrível. Vou até, ó, aqui, ó. Conversar com Emílio e Pirula. Ó, aqui, ó. Próxima pauta do Babalogia está feita. O comunismo é uma religião? Né? Eu acho que já é a nossa próxima pauta. Vou terminar aqui. Já estamos a 1h53 aqui, tá certo?
Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu gostei muito do vídeo, viu, gente? Achei que foi uma crítica bem honesta e condizente com alguns pontos importantes, né? Eu acho que é isso. Gostei. Aí, Pirula, já sabe, né?